Olá, alunos. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula, tá, do nosso curso de controle e poluição da água. Meu nome é Leonardo Cardoso e vamos dar sequência às nossas aulas, tá? Vou buscar aqui a nosso slide para nós nos guiarmos, né, na aula de hoje. Tá, então, nosso tema hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre classificação e tipos de uso de água, ok? A gente vai falar conceitos geral, conceitos básicos, né? Conceito esse que a gente vai precisar, né, ao longo aqui das nossas aulas, né? Então, é fundamental a gente já ter uma ideia do que a gente está falando, né? Eu vou deixar também o material em PDF para vocês, né, para vocês se aprofundarem um pouquinho. Também, ao longo da aula, vai ter um vídeo, né, um vídeo do YouTube, para ajudar nessa compreensão, ok? Então, esse slide, a gente vai falar um pouquinho da classificação da água, né? E nós já falamos, né, na primeira aula, de água doce, água salina e água salobra. Mas o que vem ser efetivamente isso, né? O que está escrito na norma, né, na lei, conceituando o que seria isso, né? Porque a gente vai ter, ao longo do curso também, falar um pouco da classificação da água, de acordo com a resolução do CONAMA. Então, lá, a água ela é dividida em classes, né? E essas classes, ela está subdividida nesse contexto aí, ó, doce, salina e salobra. Mas, de forma geral, essa classificação, ela está em relação ao grau de salinidade da água, que são os sais dissolvidos, que pode ser vários, né? Eu coloquei aqui o cloreto de sódio, que é o mais conhecido nosso, né? Que é o sal, aquele sal de cozinha. Na verdade, né? Ele é o NaCl, que Na é o sódio, Cl é de cloro. Então, esse composto, ele forma o sal. Então, é através do grau, né, do sal, que é um processo mais fácil da gente entender, né? A gente já tem no nosso dia a dia esse conceito, a gente já tem essa ideia, né, do que é uma água salgada, né? E aí ela está em virtude aí desse composto. Na norma, na lei aí da resolução do CONAMA, né? O CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde ele normativa diversas resoluções, né? Tem lá N resoluções. Então, essa que está aí a classificação da água, é essa resolução aí de 237 de 2005. Então, ela está lá normatizando, ela já está lá contextualizando o que seria esse tipo de água, né? Então, ela, lá nessa norma, além desse conceito, há diversos conceitos, né, que a gente vai ver durante o curso, né? Durante também a disciplina, e aí a gente compreender um pouco mais esses conceitos. Mas aqui, no caso aqui das águas, nós temos aí no artigo 2, né, a resolução são adotadas as seguintes definições. Aí no 1, água doce, são águas com salinidade igual ou inferior a 0,5%. Então, se nós tiver lá águas com 0,5% de sal, a gente considera a água doce, né? Ou seja, a gente quase não percebe nenhum tipo de gosto, digamos, salgado na água, né? Então, a gente considera água doce. E a água salobra é esse intervalo de 0,5 a 30,5% de sal na água. Então, se nós tiver nesse intervalo, a água é salobra. E se a água tiver é, superior a 30%, né? Então, significa que essa água está salina, essa água é salgada, né? Então, ela não está própria para o consumo, ok? Na verdade, a água própria para o consumo são as águas doces, ok? Então, guarde essa classificação, tá? Ela é importante, né, para a gente entender a água de boa qualidade, a água que está apta a consumo, a água que está apta a ser lançada algum tipo de efluente, né? Então, ela tem a ver com essa classificação. Só uma correção nesse segundo aqui, gente, é 30%, tá? E não 30,5%. Tá, depois da gente entender, né, já o conceito da água doce, salobra e salina, né, que é mesmo que salgada, a gente vai passar agora para o uso da água, né? Então, a gente sabe que a gente usa a água para a gente consumir, para a gente beber, a gente usa água na indústria, a gente usa água para tomar banho, para lavar os dentes, né? Então, são usos que tem, né? E toda vez que a gente usa a água, né, a gente capta essa água, a gente faz um uso e geralmente retorna alguma água, né,
algum desperdício, por exemplo, dessa água de volta aí para o corpo receptor, né, para sua origem, né? Então, o grande desafio nosso, né, nesse momento aqui agora, é entender os tipos de uso, eu vou dizer para a gente vai refletir, mas o nosso maior desafio é controlar esse uso, usar ela de forma sustentável, ela de forma adequada, seja ela para a indústria, para a agricultura, para o nosso consumo direto mesmo, tá? E para a gente usar isso, há vários tipos de autorizações. Entre elas, podemos dizer, por exemplo, né, a outorga de água, né? A gente não pode estar usando de qualquer forma, de qualquer jeito, senão a gente vai prejudicar o recurso, a gente vai prejudicar a captação dela, seja ela subterrânea, seja ela superficial. Então, a lei, a norma, normatizou várias coisas, né? Então, ela criou vários instrumentais, né, para que a gente possa estar consumindo essa água. Até porque, digamos, na lei das águas, ela está dizendo lá que a água é um recurso finito, é que ela tem, que ela vai acabar, né? Então, por isso nós temos que usar ela da melhor forma possível. E nós, como técnicos ambientais, né, como profissional da área ambiental, a gente tem que saber os instrumentais para que a gente possa estar usando essa água de forma adequada. A gente vai ver esses instrumentais na frente, né, talvez em outra disciplina, quando a gente vê licenciamento ambiental, legislação ambiental, de quais instrumentos que a gente tem que ter, né, para que a gente possa usar essa água de forma sustentável. Eu já falei aqui dos instrumentos que é a outorga da água, tá? Existem outros tipos de licença, né, para que a gente possa usar ela de forma racional, ok? Então, agora a gente vai ver os tipos de uso. Por exemplo, quando eu falo em uso da água, eu tenho duas formas de interpretar isso. Eu vou ter o uso consultivo da água, né? Eu vou já dizer o que é, e eu posso ter o uso não consultivo da água. Então, o que é isso? Que é esses dois conceitos fundamentais para a gente da área ambiental, né? Então, primeiramente, quando a gente fala em uso consultivo, eu estou me referindo à água que a gente retira daquele ambiente, da sua fonte, né? Do seu recurso, né? E, e de que forma a gente está usando ela? De que forma a gente está disponibilizando ela, seja no espaço, né? Ou realmente no tempo. Então, quando a gente fala em uso consultivo da água, a gente está se referindo, por exemplo, né, à água de dessedentação, né, ou seja, aquela água que os animais bebem, e a água de irrigação, né, que ela pode ser usada na pecuária, na agricultura, né, por exemplo, eu quero implementar uma água, né, e eu não consigo, digamos, criar o projeto, né? Eu tenho que criar esse projeto, tenho que ajeitar direitinho, né, para que eu possa estar usando essa água, ok? Aí eu tenho aqui também água para abastecimento público, né, para processamento industrial, entre outros. Ou seja, na irrigação, por exemplo, eu vou usar essa água, eu vou retirar essa água, vou irrigar a minha cultura, né, e ela vai sobrar um pouquinho, digamos, vai retornar à natureza. De certa forma, eu estou retirando essa água. Estou tirando ela e estou retornando. Digamos, eu estou molhando as plantas, né? Aí essa água, a planta vai consumir ela e uma parte vai retornar. Nós, por exemplo, a gente vai beber a água e vai eliminar ela. A gente vai reter os nutrientes que a água tem e depois vai eliminar, né? No sistema urinário, né? Então, eu estou retirando ela do sistema. Isso significa dizer que eu tenho uso consultivo da água. De outra forma, eu tenho o uso não consultivo da água. O que seria esse uso não consultivo? De forma geral, digamos, eu não estou tirando água do ambiente, né? Então, eu posso estar dizendo aqui alguns exemplos. Água de navegação. Eu estou apenas navegando. O meu barco, meu casquinho, a minha rabeta está andando lá em cima do rio, né? Mas eu não estou retirando água, não estou consumindo. Né? Por exemplo, eu estou usando ela na piscicultura. Os peixes estão lá na água, né, estão sendo criados normalmente, ele está sobrevivendo lá naquele ambiente, né? A hidroeletricidade, hidrelétrica, né? A água está caindo lá no sistema, né? E ela está gerando energia, ela não está sendo retirada, ela só está passando lá para rodar a hélice, né? Do motor, que o motor vai gerar energia, vai armazenar, né? Aquela energia para ela ser consumida, mas ela só está, a função dela só é girar o motor lá, né?
Então, não está tendo, né, esse consumo, né, não está tendo essa retirada da água, ela está apenas sendo usada de forma não consultiva, ok? Tranquilo? Então, gravem bem, né, os usos consultivos e os usos não consultivos. Aqui tem uma imagem, né, assim, com diversos tipos de uso de água, né? Então, estou chamando de uso múltiplo das águas, está aqui, ó. Mas o que é uso consultivo e não consultivo? Por exemplo, abastecimento doméstico. Essa primeira imagem aqui. O que ela é? Um uso consultivo ou um uso não consultivo? Vamos pensar? Isso, ok. Então, ela é um uso consultivo, né? Estamos usando ela para lavar a mão aí, tudinho, né? Já lavamos a mão. Aí ela foi usada, mas ela vai, uma parte dela vai voltar lá para o sistema. Aí nós temos agora a navegação. O que vocês acham aqui na navegação? Então, a navegação é um uso não consultivo, né? Nós estamos apenas navegando, né? Aí nós temos também a eletricidade, a hidrelétrica, né? Olha aí a água passando, um uso não consultivo. Aí nós temos agora aqui o sistema de irrigação, que é o vilão desse consumo de água. Aí, nesse caso, é um consumo consultivo, né? Há um grande desperdício de água, né, aí no sistema, né? Por isso tem que ter todo um projeto certinho, ele tem que ter uma licença ambiental, né? Porque é muita água, né, que vai ser usada e uma grande parte dela é realmente desperdiçada. Aí nós temos a abastecimento industrial, recreação de turismo, que vocês vão pensar, vão refletir e descobrir lá se ela é consultiva ou não consultiva. Tá certo? Vamos dar sequência. Está acabando, essa aula é bem rápida. Aqui, gente, eu trouxe uma imagem, um gráfico, né? Que é um trabalho feito recente, agora em 2019, da Ana, né? Ela mapeou, né? Ela fez algumas manipulações, né? Algumas modelagens aqui em relação aos usos, né? Na verdade, é um dado um pouco impreciso, mas é o dado mais, digamos, oficial que nós temos em relação àquela questão que eu estava falando, né, do uso consultivo, né? A gente está usando a água, a gente está usando realmente ela no processo, a gente ainda está retornando uma parte, né? Então, aqui eles é, modelaram, né, na região do Brasil como um todo e chegaram às seguintes médias, né, às seguintes percentagens aqui aproximada, né? Vocês percebem aqui que, né, nesse lado aqui, digamos assim, vertical, tem aqui os usos consultivos da água. Estamos só nos referindo aos usos consultivos, né? Que é aí quando a gente retira a água do sistema. Aí nós temos, por exemplo, aqui irrigação, abastecimento urbano, indústria e outros que vai seguindo aqui, ó. Vocês percebem aqui que a irrigação é a vilã, ó. Ela consome bastante água, ou seja, ela retira bastante água do corpo, né? Seja do rio, seja do poço, né? Para ela usar no sistema, seja na agricultura, né? Principalmente na agricultura, né? Para os cultivos, né? E ela consome basicamente boa parte dessa água mesmo no sistema. Ela é usada, digamos, para irrigar a água, a cultura, ela vai consumir, né? E ela vai retornar uma vantagem um pouco pequena. E nesse consumo nós temos também o abastecimento urbano nas cidades, né? Então, um consumo bastante alto, né? E aí, efetivamente, uma parte, e aí, retornado ao sistema, já também uma boa parte aí da água, né? Que tem aqui as porcentagens, na verdade, está aqui em metros cúbicos por segundo, né? A gente não vai detalhar para vocês, mas é para vocês terem uma ideia que a irrigação, a seguida de abastecimento urbano e as indústrias, né, elas são as que mais retiram água do sistema e que elas retornam uma pequena parte de volta, né? Aí nós temos os outros, né? Aqui abaixo é uma outra informação que a gente vai compartilhar, vai falar um pouquinho aqui no outro slide. Tá, então aquela parte final lá é só para a gente ver, né, e detalhar com mais clareza aqui o dado, né? Ou seja, apenas a retirada da água, a retirada total que cada uso retira do sistema, né? Retira da natureza, né? Então, aqui nós temos aqui essa parte azul, ó, aqui esse azul mais clarinho, ele representa 52% a irrigação, ó. Então, nada melhor do que refletir esse dado e fazer projetos sustentáveis, né, de sistema de irrigação. Então, se a irrigação for usada no cultivo, ela tem que ter uma licença ambiental, justamente para tentar criar um sistema que use a água efetivamente para o sistema, né, que ele não tenha desperdício, porque ele já é um vilão aí
do uso da água. Aí depois segue aqui o abastecimento humano, né? Que seria abastecimento urbano na cidade, ó. Às vezes a gente tem ideia que na cidade a gente consome bastante água, mas a gente se surpreende com o dado, né? Então a gente vê que 23,8% da água que é retirada da natureza é consumida nas cidades, né? Mas ela tem um grande retorno aí para a natureza novamente, né? Aí segue o terceiro, né? Que seria a indústria, né? Toda a manufatura, todo o processo, por exemplo, a Brás, né? A Hidro, né? Então eles são, a gente considera essa indústria, né? E que eles consomem aí uma percentagem alta de água, né? Por isso que é interessante, né? As empresas, né? Criarem sistema de reuso da água. Porque apesar de a gente estar cercado de água, a gente ter muita água, mas essa água não está tratada, não está de boa qualidade, né? Então, para se consumir a água que vem da superfície, né, dos rios, lagos, ela sofre tratamento. Então, seria, de repente, mais viável a indústria fazer o reuso dessa água e reutilizar ela para retornar ao processo, ok? Aí tem os outros dados aí, ó. Aí nós temos o abastecimento rural, olha, lembre, né, rural são aquelas pequenas comunidades de uso, né, uso doméstico, né, da água, assim como o uso urbano. Aí nós temos a mineração, termoelétrica, que são a hidrelétrica, né, termoelétrica, na verdade, elas são aqueles motores, né, na verdade não é a hidrelétrica, tá, termoelétrica é os motores que consomem água também, né, seguido do uso animal, olha só. Então, a pecuária ela está separada desse dado, né? Por exemplo, a área abastecimento urbano, rural, né? Ele tem uma porcentagem que é das residências e o uso de animais, né? Principalmente a pecuária, ela tem aí um dado expressivo aí no uso de água, né? Então, há necessidade de a gente ter essa ideia, esse destino da água, dessa retirada, desse uso consultivo, né, para que a gente possa pensar projeto, principalmente sistema de irrigação, nós possamos nos conscientizar de quanto a gente está consumindo de água, né, de quanto a gente precisa, né, para a nossa vida, para os animais, né. Então, aquele uso simples em casa, ele está indo além, né, desse uso, né, da indústria, na irrigação, entre outros. E aqui tem um vídeo, né, que a gente está deixando disponível para vocês aí no Cigar e no grupo, para a gente refletir um pouquinho, né, sobre essa escassez de água, né, e quais os projetos, mais ou menos, que algumas empresas, alguns órgãos, né, estão tendo de iniciativa para que esse bem seja conservado, esse bem seja preservado. E também refletir, né, como esse bem, né, como esse recurso natural, né, de extrema importância para a gente, né? E como ele afeta, né, se caso ele não estiver disponível, né? Então, a gente convida vocês a assistirem, né, esse vídeo para que a gente aumente ainda mais a nossa compreensão desse tema. E então, a gente vai passar a essa atividade, né, esse exercício, para que a gente possa ter o feedback, né, que realmente vocês estão entendendo essa dinâmica. Ok, gente? A gente agradece aí a oportunidade, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, que vocês possam estar lendo o material que a gente está deixando no Cigar, que vocês possam estar buscando outras informações para estar agregando esse conhecimento fundamental, expressivo na vida de vocês, tá? Não deixem de estudar, não deixem de tirar dúvidas também, né, com a gente está à disposição, um prazer imenso, né, estar ajudando aí nesse processo, nessa caminhada. Ok? Abraço e até a próxima aula.